200 anos no passado mítico, o deus de toda a magia, Gaia, lutou contra o último senhor demônio e ativou a chama do inferno para apagar sua existência, queimando a face da terra para o resto da eternidade. No entanto, ele achava sua vida inútil após nascer com todos os emblemas, exceto o que desejava, então ativou o feitiço proibido de reencarnação, sacrificando sua vida para ter uma chance de obtê-lo. Quando ele renasceu, no entanto, chamou a si mesmo de Matias e percebeu que havia adquirido o brasão de combate, mas nunca percebeu que os demônios tinham mudado o curso da história e estavam lentamente causando a extinção da humanidade. A caminho da Academia Real com este idiota feio e gordo. Matias sentiu uma besta de nível calamidade, mas quando o tigre gigante apareceu diante de seus olhos, Matias o eliminou com um único golpe. Algumas horas depois, ele finalmente chegou à capital, mas quando ouviu uma vadia inútil gritando com um ferreiro, Matias decidiu investigar as espadas que ele estava vendendo e percebeu que ele estava enganando-a. Assim, quando o ferreiro disse que não iria aprimorar a espada dela, Matias se ofereceu para ser ele a encantá-la, mas o trapaceiro achou que ele estava apenas se exibindo, já que seu brasão de fracasso nunca poderia encantar armas. Mesmo assim, a garota decidiu dar a ele a última Magstone que tinha, decidindo depositar sua fé nele. Quando a Jill começou a criar a espada, a garota se apresentou como Alma, e pensou que Matias era seu salvador, revelando que essa espada era para sua melhor amiga. Falando da vadia feia, Matias se virou e viu a garota mais gostosa da sua vida. Então, enquanto Alma tentava apresentá-lo a ela, Matias disse que era um especialista em manusear espadas e desejava poder praticar penetrar sua espada profundamente na armadura dela à noite. Cala a boca, garoto! No entanto, ele se perguntou se ela achava que ele era estranho, já que nunca tinha falado com ninguém em sua vida anterior. Mas sua ousadia havia destruído as barreiras de Lori, então ela revelou que não estava noiva nem envolvida romanticamente. Sem saber por que ela revelou que estava solteira, o ferreiro trouxe a espada para a mesa. Então Matias começou a aprimorar a espada com aço Sander. Mas todos achavam que ele estava mentindo, já que ele nem sequer recitou um encantamento. No entanto, quando Lori se levantou para tentar, a mesa foi cortada ao meio e todos se perguntaram qual era a verdadeira identidade de Matias. O ferreiro revelou que ninguém jamais havia aprimorado uma espada em poucos segundos. Então ele achou que algo estava errado, já que apenas demônios eram capazes de fazer encantamentos sem palavras. Nos exames de admissão da academia, Lori correu até Matias animada ao ver que seu papai também estava se inscrevendo na academia deles e esperava que todos passassem no exame físico. Então, quando Lori desviou do golpe do instrutor, ela aparou sua espada. Mas quando o instrutor pediu para ela desviar do próximo ataque dele, ele se perguntou como diabos sua lâmina foi cortada e decidiu se render na partida. Quando Lori disse ao deus do charme que ela passou no exame por ele, era a vez do Matias, mas ele percebeu que seu examinador não era um dos professores. Era o as do exército do reino. Então, quando ele sacou sua espada, Matias percebeu que ele estava pegando leve com ele. Então decidiu avançar e aprimorar suas habilidades físicas antes de aparar. Todos os instrutores ficaram chocados por ele ter conseguido se defender do capitão deles, mas o verdadeiro teste ainda não havia terminado, pois o exame de magia era o próximo. Então, quando Lori avançou e lançou a invocação da flecha de fogo, Matias percebeu que Esther havia perdido a capacidade de usar invocações sem palavras. Além disso, a crista mais fraca era considerada a crista da glória, enquanto a crista mais forte era considerada a crista do fracasso, e ele se perguntava como eles decidiram esse esquema de nomes. Quando o instrutor lhe disse para não se esforçar muito, pois sua crista era tão inútil quanto seu rosto, droga! Matias percebeu que o Senhor dos Demônios ainda estava vivo, e pediu ao instrutor para se afastar. Naquele momento, ele começou a lançar um feitiço sem dizer uma palavra, e ao disparar o golpe, ele destruiu completamente todo o campo e percebeu que exagerou. Mesmo assim, ele agora era um estudante da academia, mas ao ver os dois pintinhos nojentos, ele pensou que Lori estava ainda mais atraente em seu uniforme, e Alma percebeu o que estava acontecendo entre eles. Na cerimônia de entrada, o diretor Edward parabenizou a nova linhagem de estudantes por estarem matriculados e desejou que trouxessem glória para a academia. Mas antes de sair, ele chamou Matias, dizendo-lhe para ir ao seu escritório. Enquanto estava do lado de fora da porta, percebeu que estava prestes a bater o recorde mundial de ser expulso, pois havia destruído toda a academia antes mesmo de ser admitido. Dentro de seu escritório, no entanto, Edward se perguntou como uma criança foi capaz de derrotar o capitão dos cavaleiros e até lançar feitiços sem palavras, mas decidiu que isso não importava, assim como sua existência patética, pois ele tinha outra coisa em mente. Ninguém na academia conseguia lançar feitiços sem usar palavras, então ele pediu que ensinasse aos outros alunos seu método. No último século, a primeira academia reescreveu os livros de magia para rejeitar a conjuração sem palavras. Então eles precisavam derrotá-los na próxima competição entre escolas e provar que a conjuração sem palavras era superior.
Então, ao longo das próximas semanas, ele começou a ensinar a todos como lançar feitiços usando o poder da mente. Mas Matias sabia que havia demônios entre eles e se perguntava quem eram. Então ele pediu a Lori para estender a mão, e penetrou seu caloroso toque mágico profundamente em seu corpo, percebendo que eles estavam quase prontos. The final secret to his training was that he had signed up for HIMS, a personalized, affordable, holistic program customized to support individual weight loss goals from sleep and nutrition to medication. Weight Loss by HIMS offers oral medication kits starting as low as $69 a month with a 10-month plan, and compounded GLP-1 injections starting as low as $165 with a 12-month plan. Join me and click the link in my description to sign up now and achieve your desired weight loss with the most suitable and affordable treatment plan for you. Thanks to HIMS for sponsoring me, because while you'll be on your way to rocking your dream body, Matthias will remain a hopeless overweight loser who could never get a girl in 2 lifespans. No dia da competição, Matias percebeu que havia uma pessoa com 10 vezes o seu poder mágico, mas Alma achou que apenas um demônio poderia possuir aquele nível de magia. Assim que ele entrou no campo, 3 caras começaram a zombar dele por ter o emblema do fracasso. E o diretor da primeira academia percebeu que estavam prestes a conseguir sua 65ª vitória. No entanto, Matias descobriu que o líder deles era o demônio disfarçado, que havia se infiltrado na academia assumindo forma humana. Assim que a partida começou, Matias ativou a chama do inferno para incinerá-los. Mas ao perceber que seus camaradas haviam caído, Ivales lançou uma barreira. Porém, ele caiu na armadilha de Matias, pois ele havia lançado o feitiço sem recitar. Enquanto Ivales continuava lançando bolas de fogo, Matias queria expor que demônios estavam controlando a academia deles. Então ele avançou para cortar seu corpo e ativou o quebra-feitiço, revelando o demônio entre eles. Quando Edward ordenou que todos evacuassem, Ivales tentou matar Matias, mas Matias havia calculado que levaria 1,5 segundos para ele voar. Então ele ativou seu feitiço em 0,8 segundos. E com 0,7 segundos restantes, ele cortou as asas do demônio, matando-o naquele instante. Este era o estado do mundo após sua morte, com os demônios quase levando a humanidade à extinção. Então, com seu emblema de fracasso, ele jurou corrigir a direção da história desta era. Depois que tudo acabou, Lori o abraçou, feliz por ele estar seguro. Mas quando Alma perguntou se ela também estava feliz por sentir seu Excalibur, Lori percebeu que estava se tornando óbvio. Mais tarde naquele dia, quando Matias e Edward chegaram ao palácio, o rei ofereceu-lhe qualquer recompensa por derrotar o demônio. Então Matias perguntou se poderia usar todas as masmorras do reino. Quando o rei lhe deu permissão para entrar, Matias revelou que os demônios estavam planejando atacar o reino de dentro de suas muralhas, e que provavelmente travariam guerra dentro de 3 meses. A única maneira de evitar que o reino deles fosse destruído era erguer uma barreira permanente, mas ele precisaria de mais do que apenas Lori para ajudá-lo a erguê-la. Exigiria que todos os estudantes da segunda academia trabalhassem juntos, e ele queria começar a ensiná-los encantamentos sem palavras nesse meio tempo. Ao perceber que Matias possuía secretamente poderes maiores que os deuses demônios, o rei ficou feliz por ele estar do lado deles e decidiu nomeá-lo líder da batalha contra os demônios. Naquele mesmo dia, depois que Matias foi levado ao armazém do palácio, o cavaleiro lhe disse que o rei lhe concedeu permissão para escolher qualquer arma para a criação da barreira. Então, enquanto Matias vagava, ele encontrou uma espada antiga, mas ao decidir usar sua avaliação, percebeu que era a mesma espada mágica que ele criou em sua vida anterior. Enquanto ele alegava isso, ele achava que seria útil para criar o núcleo da barreira, mas ao notar seu antigo pingente e perceber que aumentaria os ganhos concedidos por pontos de experiência, ele o levou consigo. No dia seguinte na escola, ele perguntou a Alma e a inútil vadia se estariam dispostas a segui-lo na masmorra, pois ele precisava de mais materiais para a barreira. No entanto, quando Alma revelou que nunca tocou em uma espada em sua vida, Matias sabia que ela era uma causa perdida. Então, ele decidiu mostrar-lhe como usar um arco disparando uma flecha em um alvo. Ele disse-lhes que aquilo era um simples encantamento mágico e revelou que o brasão de poder de Alma só era usado por arqueiros. Percebendo a chance de ficar mais forte, Alma concordou em segui-lo para o calabouço. Mas quando Lori percebeu que poderia aprender encantamento, ela disse a ele que estava disposta a aprender a infundir equipamentos com poder mágico. Ao segurar a mão dele, ela implorou que a ensinasse a fazer as coisas ficarem maiores, mas Alma tentou lembrá-la de que este era um vídeo para toda a família. Nesse mesmo dia, quando chegaram dentro da masmorra, Matias disse a eles que os monstros no primeiro andar eram perdedores fracos como eles. Então ele trouxe um monstro para a Alma praticar. Ao colocá-lo no chão, ele disse à Alma para canalizar sua magia na flecha. Então, quando ela disparou, destruiu o monstro naquele instante. No entanto, Matias disse à Alma para conectar sua mente com o arco. Então, ao tentar seguir suas palavras, a flecha foi guiada em direção ao monstro. Este era o encantamento guiado por fio dele.
e ele pediu a alma para continuar praticando até conseguir acertar 2 monstros com um único tiro. Percebendo que ele queria um tempo a sós com Lori, ela decidiu se afastar, esperando que eles se aproximassem enquanto ela estivesse fora. Com Lori e Matias indo embora, ela começou a se perguntar se finalmente pode aprender a aumentar as coisas. What do you mean by that? Mas Matthias revelou que eles precisavam pegar os itens primeiro. Quando chegaram a uma parede, Matthias lançou um feitiço de quebra frágil, destruindo a parede instantaneamente, revelando que essas masmorras eram feitas de minério de dragão, mas eles precisavam refiná-lo para extraí-lo primeiro. Enquanto ele começava a derretê-lo com pura magia, ele o cristalizou com um feitiço de água, e ao ralar o cristal com Brittle Shatter, ele usou um feitiço de ímã para agravar os elementos que queriam. Ao mesmo tempo, Alma tinha aprendido a acertar 3 monstros com uma única flecha. Mas quando ela voltou para Matias e Lori, viu Lori cortando as paredes com uma espada e percebeu que ela tinha aprendido a encantar armas. Então, querendo ajudá-los a ficar mais fortes mais rápido, Matias decidiu levá-los ao 10º andar. Mas, enquanto caminhavam mais fundo na masmorra, Alma notou um grupo de caracóis monstros. Então Lori lançou um feitiço de fogo neles. No entanto, quando as garotas perceberam que estavam ilesas, Alma lançou flechas que as obliteraram contra a parede. Mas enquanto continuavam a ficar mais fortes por horas, Matias ficou feliz por ter levado seu pingente, pois estava aumentando a quantidade de pontos de experiência que estavam ganhando. Com Matias achando que a área estava agora segura, ele lançou uma barreira, dizendo às garotas para descansarem até que ele voltasse. Ele disse a elas que estava indo para o 25º andar, dizendo que era o único lugar onde poderia encontrar o adamantite que precisava para criar a barreira, mas sabia que na verdade queria testar o quanto seus poderes haviam crescido. Logo, Matias explodiu um grupo de monstros, mas como achou que era um desperdício de sua magia, saltou para os andares inferiores e eventualmente encontrou uma rocha contendo adamantite. Ao sentir a presença de um monstro poderoso no 25º andar, ele saltou para lá e derrotou um monstro lagarto à sua frente. Naquele momento, ele percebeu um exército de monstros o cercando, mas os aniquilou imediatamente, criando um caminho que o levaria ao chefe do andar. Nesse momento, ele lançou um feitiço de compelir detecção que atrairia o monstro para ele, e enquanto ele desviava por pouco do ataque, avistou uma serpente arco diante dele. Ao desviar, percebeu seu veneno letal e percebeu que precisava acabar com ela antes que morresse. Então, enquanto ele aparava a serpente, cortando uma única escama de seu corpo, ele pensou que ela o reconheceria como uma ameaça. Mas quando ela voltou para engoli-lo, Matias ativou um feitiço para explodi-la por dentro. Quando estava pronto para eliminá-la, ele ativou uma combinação de feitiços e voou em direção ao monstro, rasgando-o com sua lâmina. Mas ao descobrir que ele já havia se curado, percebeu que o monstro era mais forte do que pensava, então esmagou uma pedra mágica, e ao canalizar o poder mágico em sua espada, ativou um encantamento mágico especial, matando-o com um único golpe. Ao mesmo tempo, 2 demônios sentiram a explosão massiva de sua magia, mas enquanto um deles se perguntava o que poderia ser, o outro pensou que definitivamente não era humano. No dia seguinte, quando Matias e as garotas chegaram à guilda, ele disse a Flat Ruby que vieram vender as partes do monstro. Mas quando ele convocou a cabeça da cobra, a senhora gritou ao vê-la. No entanto, enquanto ela o examinava do lado de fora, Matias revelou a Magstone, e ao admitir que não era grande o suficiente para criar uma barreira sobre o reino, ele disse que pretendia vendê-la, mas a senhora se perguntou se a guilda poderia sequer comprá-la. Quando começaram a voltar para a academia, Matias sentiu a presença de demônios no céu e sugeriu que se apressassem. Enquanto isso, os 2 demônios, Ashal e Destral, estavam procurando por Matias, tendo descoberto que ele derrotou um deles. Mas quando Destral sugeriu que testassem sua força, Ashal disse para dar a Matias uma morte rápida. No entanto, Matias já havia descoberto que um dos demônios era fraco. Então, quando ele disse a Alma e Lori que enfrentaria o mais forte, pediu que elas atraíssem o mais fraco e que ele criaria um plano para eliminar ambos. Enquanto os demônios faziam seus próprios planos para atacá-lo ao mesmo tempo, Matias se materializou diante deles. Mas quando Destral bloqueou sua espada, disse-lhe que seu poder não era páreo para eles. Quando descobriram que ele eliminou Develize, Ashal lançou uma chama para aniquilá-lo, mas Matias desviou por pouco. Sabendo que tem pouco poder mágico, Matias decidiu maximizar sua força. Então, ao parar o segundo ataque de fogo, ele o refletiu em Ashal, quase queimando-o. Mesmo assim, ele não tinha terminado. E ao revelar que na verdade tinha tomado o controle dele, ele queimou Ashal antes que ele percebesse. Ele havia criado esferas de controle que o ajudariam a controlar feitiços mágicos. Mas ao fingir escapar, eles foram atrás dele imediatamente. No entanto, isso fazia parte de seu plano para separá-los, e quando Alma disparou flechas em Destral, ele percebeu que estavam perturbando seu poder mágico. Querendo eliminá-los, ele avançou em direção a eles, mas Matias ficou satisfeito que seu plano foi bem sucedido.
Imediatamente, Ashral preparou um feitiço em grande escala para aniquilá-lo, mas Matias lançou um feitiço de fogo no ponto fraco do círculo, quebrando-o instantaneamente. Mas quando ele avançou em sua direção, Ashral desviou de seu golpe, e ao ficar desesperado para acabar com ele convocou sua espada para o combate físico. Sem hesitar, ele tentou cortar Matias, mas ao desviar, ele começou a saltar para longe de todos os seus ataques antes de finalmente cortá-lo nas costas. Mas ao decolar em direção ao céu, Matias sabia que ele estava tentando escapar, então o eletrocutou com a esfera de controle antes de cortá-lo novamente. Enquanto Matias lhe dizia que estava no controle de seus feitiços, ele lançou-se em sua direção para acabar com sua vida, mas Ashral ativou um círculo de conjuração e estava pronto para obliterá-lo. No entanto, Matias conseguiu desviar, e enquanto continuavam a cruzar espadas, Ashral bloqueou seu ataque, forçando Matias a recuar. Com as esferas de controle agora desaparecidas, Ashral achou que finalmente era hora de escapar. Mas quando ele começou a dizer que voltaria novamente, uma esfera de oclusão o eletrocutou naquele instante, fazendo-o cair no chão. Matias tinha usado sua magia contra ele, mas quando ele tentou lançar um feitiço exclusivo de demônios que sacrificaria sua vida para invocar uma horda de monstros, Matias o silenciou permanentemente. Ao mesmo tempo, Alma e Lori mantinham distância de Destral. E quando Alma lançou outra flecha que perfurou seu corpo, as garotas saltaram do telhado. Tudo estava indo de acordo com o plano dele, mas quando ele estava pronto para acabar com o demônio, ele começou a saltar em sua direção. Quando ele apareceu diante de Destral, revelou que Ashral tinha sido enviado para o Nirvana, e Destral se perguntou como ele conseguiu derrotar seu chefe. Percebendo que não tinha chance, Destral decidiu escapar, mas Alma lançou uma flecha que rasgou sua asa, desacelerando o suficiente para Matias cortar a outra. Quando Destral caiu no chão, Matias ficou feliz por ter neutralizado os dois demônios com sucesso. Mas quando todas as pessoas começaram a notá-los, ele se lançou com as garotas e começou a pular fora dos círculos mágicos. No dia seguinte, no palácio, o Rei Inútil agradeceu a eles pelos seus esforços em matar os demônios e perguntou o que eles desejavam. Matias, não tendo mais utilidade para o rosto feio ou para o calabouço sem valor de seu palácio, decidiu pedir mais calabouços. Naquele momento, Matias sentiu um demônio espionando-os, mas quando o eletrocutou no ato, o rei percebeu que ele era Erhard, o antigo capitão da Ordem dos Magos. Quando ele se perguntou como o demônio estava ouvindo, Mataios revelou que era através de uma nuvem oculta chamada Interface Mágica Fixa, que permitia vigilância de longo alcance. No entanto, ele conseguiu descobrir a localização deles e disse ao rei que estavam no lado norte da capital. Naquela noite, enquanto ele conduzia as garotas para as montanhas, eles notaram um dragão lendário diante deles. Então Matias lhes disse que iria domá-lo. Em sua vida anterior, ele havia derrotado o dragão das trevas chamado Íris, até mesmo forçando-o a aceitá-lo como mestre. No entanto, quando parou diante do dragão, ele lhe disse para sair imediatamente, ameaçando obliterá-lo no local. Quando o dragão percebeu que ele era a reencarnação de Gaia, ela começou a se desculpar por atacá-lo e implorou por sua vida. No entanto, ele revelou que precisava de sua ajuda, pois eles precisavam de uma carona para o outro lado do país. Mas o dragão mostrou-lhe suas asas danificadas, dizendo que não voava há 5.000 anos desde que um reator mágico explodiu no mundo humano. Para ajudar a recuperar suas asas, Matias as curou com magia de restauração, mas avisou Íris para nunca revelar sua verdadeira identidade. Nesse momento, ele disse a Alma e Lori que teriam uma carona gratuita, mas Lori queria um tipo diferente de carona. Quando Íris decidiu cumprimentá-las, as garotas se perguntaram como um dragão podia falar. Logo, Íris decolou para o céu. Assim, enquanto Matias a direcionava para o norte, percebeu que chegariam à aldeia em pouco tempo. Enquanto isso, na aldeia, um demônio havia sentido a presença do dragão, mas quando Matias desceu do céu, ele o matou com um único golpe. Ao começar a sentir a aura de mais demônios, percebeu que 2 demônios estavam na área, mas achou que apenas um deles tinha uma aura mais forte. Alguns minutos depois, quando estavam prontos para entrar, Matias lançou um feitiço de telepatia para se comunicar com seu grupo. Mas quando chegaram lá dentro, perceberam que o lugar estava vazio, mas Matias sabia que o demônio estava usando um feitiço de ocultação. Então, quando Loki sentiu uma aura vindo do canto, perceberam que o demônio estava diante deles. Naquele momento, Matias lançou um feitiço de interrupção para torná-lo visível. Assim, quando Alma lançou uma flecha nele, ela voou ao redor do corpo antes de perfurar seu rosto feio. O demônio era Erhard, e enquanto se perguntava como eles viram através de seu feitiço, ele atacou Matias. Mas enquanto bloqueava suas garras, ele disse à Alma para continuar disparando suas flechas. Assim, enquanto ele começava a desviar de mais ataques, Alma lançou flechas em seu corpo, mas ele achou que eram inúteis. No entanto, quando ele tentou atacar novamente, Matias desviou facilmente, fazendo-o perceber que as flechas estavam começando a torná-lo lento. Ao mesmo tempo, mais flechas perfuraram suas costas, e à medida que sua visão começou a ficar turva, Erra decidiu ativar sua carta na manga demoníaca, transformando-se em um gigante naquele instante.
Em troca desse poder, ele havia sacrificado sua vida e sangue, e como Matias pensava que as garotas não tinham chance, ele lhes disse para fugir. Imediatamente, Erhard começou a persegui-las, mas enquanto tentava exterminá-las, percebeu que era uma ilusão. Matias havia lançado um feitiço de disfarce para fazer Erhard acreditar que elas estavam tentando escapar. Mas quando ele disse ao monstro inútil que seu rosto era muito feio para ser poupado, o monstro começou a engasgar com fumaça em pó. Matias disse a ele que a fumaça em pó era na verdade magitoxina concentrada, que enfraqueceria todo o seu corpo. Assim, quando Alma o atingiu com um tiro final, isso o enviou para o Nirvana. Com apenas um demônio restante, Matias disse a Alma e Lori para esperarem em cima do dragão, dizendo que enfrentaria o demônio sozinho. Então, depois de chegar do lado de fora, ele esmagou 3 Magistones, liberando a magia no ar enquanto forçava o último demônio a se materializar. Seu nome era Lorde, mas quando começou a dizer que Matias era mais forte do que pensava, ele disse que estava pronto para execá-lo para um show diferente. Então, quando Lorde avançou em sua direção, Matias bloqueou seu ataque e continuou bloqueando suas outras investidas até deslizar completamente para trás. Quando Lorde tentou invocar uma espada, ele cortou o braço de Matias, mas quando começou a perguntar como ele queria morrer, Matias terminou seu feitiço de análise e lançou um novo feitiço que permitiu que ele recolocasse o braço. A cena fez Lorde pensar que ele era um monstro, mas enquanto continuava com seus ataques, Matias se movia facilmente para fora do caminho, já que seu feitiço de análise o ajudava a prever tudo. Com um flash, Matias cortou seu braço, e quando Lorde percebeu que estava sangrando, ele percebeu que a espada estava imbuída com a mesma toxina que Matias usou para eliminar Erhard. Querendo eliminá-lo primeiro, Lorde começou a liberar o circuito mágico em Overclock que sacrificaria seu sangue para torná-lo mais forte, mas Matias facilmente anulou o feitiço. Quando Lorde decidiu liberar todo o seu poder, eventualmente criando uma névoa ao seu redor, Matias neutralizou o feitiço imediatamente. Ao revelar que podia antecipar todos os seus ataques, o corpo de Lorde começou a absorver magia em excesso. Assim, quando Matias ativou uma Magstone, Lorde continuou absorvendo toda a magia, eventualmente explodindo em uma explosão massiva. Depois que a poeira baixou, Matias notou uma enorme veia de dragão em seu local. Depois que Alma lhes disse para arranjarem um quarto, eles começaram a voltar para a capital. Mas no caminho, Iris se perguntou como poderia continuar servindo a ele. Então ele decidiu lançar um feitiço para transformá-la em sua forma humana e protegê-los na academia. Mais tarde naquele dia, depois que Matias relatou seu sucesso a Edward, ele pediu que admitisse Iris como uma estudante transferida. Mas como Edward achava que ela era feia como um peixe-bolha, ele disse que ela deveria fazer os exames de transferência antes de ser aceita. Quando começaram a sair, Matias deu a Iris um padrão de brasão, querendo fazê-la parecer normal para todos, mas logo começou a se perguntar se ela realmente passaria nos exames. Alguns dias depois, quando Iris fez o primeiro exame, perceberam que seu cérebro inútil nem sabia o que era tinta. E Edward se perguntou se ela tinha sido tirada de uma selva africana. Para o segundo exame, Iris enfrentou o mesmo perdedor que Matias derrotou. Mas, ao acidentalmente jogar sua espada fora, Gale correu para atacá-la. No entanto, ela pegou a espada dele com a mão nua. E enquanto Gale começava a se perguntar como ela era tão forte, Iris o empurrou para longe para seu próprio ataque. Percebendo que Gale estava prestes a ser mutilado, Matias lançou um escudo protetor diante dele, mas Iris o jogou em um telhado, fazendo Edward se perguntar por que continuava testemunhando essa besteira exagerada. Quando chegou a hora do exame final, Edward disse a Iris para acertar o alvo com um feitiço de fogo, mas quando ela lançou um disco de fogo que voltou para eles, Matias conseguiu lançar uma barreira que protegeu da explosão, destruindo o chão ao redor deles. Querendo fazer uma segunda tentativa, Iris lançou outro disco de chamas que ricocheteou na parede, eventualmente explodindo no céu. Mas Edward tinha certeza de que ela era um monstro de nível calamidade. Para sua tentativa final, Iris decidiu liberar uma chama pelo chão, criando uma enorme explosão que destruiu completamente todo o lugar. Quando a fumaça se dissipou, ela começou a dizer que destruiu os alvos com sucesso, mas Edward achou que ela era uma ameaça ambulante, e ao perceber que era melhor mantê-la sob observação próxima, decidiu anunciar que ela passou. Alguns dias depois, quando chegaram a uma mina, Edward revelou que os estudantes não conseguiram encontrar minérios suficientes para fazer a barreira, pois a maior parte estava na primeira academia. No entanto, quando o diretor da primeira academia chegou no dia seguinte, o homem desesperado e repugnante chamado Eddard começou a chamar Edward de perdedor inútil e disse que ele era inferior a ele porque sua escola era um lixo e seu nome não tinha 2 Ds. What? Querendo recuperar a reputação de sua academia, Edward tentou apostar tudo em outra competição entre escolas, mas Edar achava que Matias era um demônio, então ele exigiu uma revanche sem ele. Como Matias achava que eles ainda venceriam, ele decidiu aceitar. Mas Edar tinha certeza de que sua primeira academia chutaria o traseiro da escola deles.
No dia do concurso, Edar preparou 1000 dos seus melhores alunos na arena e, enquanto gritava para que obliterassem a segunda academia, percebeu que apenas 5 alunos foram escolhidos como seus representantes. Com o perdedor pensando que sua academia os aniquilaria, ele começou a dizer que já eram os vencedores. Mas quando o concurso começou, a segunda academia os atacou com chamas antes que pudessem completar um feitiço. Quando a poeira baixou, apenas a segunda academia estava de pé. Mas como o cara de pau achou que eles trapacearam, ele começou a dizer que não aceitaria essa derrota. No entanto, Edward sabia que ele era um perdedor amargo, e exigiu saber por que sua primeira academia ainda estava recitando feitiços encantados, mesmo que o rei tivesse ordenado que eles mudassem para cânticos sem palavras. Com um homem inútil determinado a continuar sendo um incômodo, ele começou a dizer que era seu dever proteger os princípios educacionais do reino, mesmo contra o rei. Mas quando o rei apareceu naquele momento, ele ordenou que seus guardas reais o prendessem por ser um traidor. Mais tarde naquele dia, enquanto Matias e as garotas se dirigiam para o fundo de uma masmorra, ele pensou que eles facilmente ergueriam a barreira, já que agora tem a primeira academia ao seu lado. Quando cães assassinos começaram a correr em direção a eles, Alma os eliminou com flechas enquanto Lori os cortava com sua espada. A cena impressionou Matias, mas quando o golpe de Iris partiu o chão, ele achou que ela era sem esperança por não ter controle sobre seus próprios poderes. Nesse momento, ela balançou a espada, quase o izecaiando pela segunda vez. Mas quando tudo acabou, eles desceram para o andar mais baixo. Matias achou que esse andar seria perfeito para invocar o monstro que precisavam, e disse a Lori para formar um círculo de invocação ao redor da pedra mágica. Imediatamente, ela começou a liberar sua magia nele, mas enquanto Matias segurava sua mão para dar apoio, Lori atingiu o clímax quando suas comportas foram destruídas mais uma vez. Quando ela terminou, Matias disse a Iris para infundir lentamente a pedra com sua magia. Mas, ao infundir magia demais, a energia irrompeu diante deles. Com medo de que um monstro maior surgisse, Matias tentou dizer a ela para infundir menos magia. Mas como seu cérebro inútil pensou que a magia não era suficiente, ela decidiu aumentá-la, permitindo que a escuridão irrompesse de dentro. E Matias pensou que o monstro seria mais forte do que o piso pode suportar. Com medo de serem enterrados sob os escombros, ele gritou para as garotas fugirem. Mas quando um grande dragão apareceu diante de seus olhos, ele achou que era o monstro perfeito que precisava. Então, com Matias querendo provocar a besta, ele disse a Iris para insultá-la. Mas quando ela a chamou de lagarto alado inútil, ela ficou furiosa e ameaçou aniquilá-la da existência. Imediatamente, quase a esmagou no chão e enquanto começava a persegui-la pelo calabouço, Alma disparou flechas em seu corpo. No entanto, estava ileso do ataque dela, mas quando Matias disse para ela continuar atirando de qualquer forma, ele começou a lançar sigilos mágicos ao redor do dragão. Nesse momento, Alma disparou um monte de flechas que fizeram o dragão notar a presença deles. Mas quando pensaram que estava tudo acabado para eles, Iris atordoou-o com um soco forte. Imediatamente ela atacou novamente, desferindo outro golpe pesado, mas quando pensou que poderia parar o ataque, o dragão a esmagou no chão. Foi então que ela percebeu que o dragão não tinha atacado com seu sopro de dragão e pensou que seu hálito devia feder. Mas Matias revelou que estava bloqueando com sua magia. Quando os círculos mágicos finalmente ficaram prontos, ele disse às garotas para recuarem. Mas quando Iris decidiu provocar o dragão mais uma vez, ele se preparou para liberar seu sopro de dragão. No entanto, tudo estava de acordo com o plano de Matias. E ao ativar os feitiços, ele inverteu o sopro do dragão, amplificando-o com magia suficiente para destruir o dragão. Naquele momento, Iris caiu em um buraco, e quando ele pensou que ela seria pega na explosão, lançou um escudo para protegê-la enquanto a explosão ocorria diante dele. Quando a fumaça se dissipou, eles perceberam que o dragão estava completamente obliterado. Mas quando Iris chegou com a pedra mágica, Matias achou que ela finalmente merecia se tornar um membro real de seu grupo e a acolheu oficialmente. Alguns dias depois, após Matias destruir o campo de treinamento da academia, ele revelou que pretende treinar Iris em seu corpo humano, pois achava que era a única maneira de ela não continuar sendo um problema. Então, quando o treinamento começou, ela começou a correr com uma concha, mas ao desviar da flecha de Alma, a concha caiu, permitindo que a flecha a perfurasse. Pensando que o treinamento inútil estava funcionando, Matias começou a dizer para ela desviar com o mínimo de movimento possível. Mas ao tentar novamente, ela tropeçou em uma pedra e pensou que corpos humanos eram uma porcaria. Com Matias tendo visto o suficiente de seus fracassos, ele pediu a Lori para fazer uma nova espada para ele, mas a única coisa que ela queria era a espada de Matias. Enquanto Matias explicava o tipo de espada que queria, ele disse que seria encantada com uma garra de dragão e revestida com mitril em cada lado. Quando ela terminou, achou que a espada estava perfeita, mas Matias sugeriu que ela fizesse outra para si mesma. Ao mesmo tempo, Iris achou que estava finalmente pegando o jeito do treinamento. Mas quando Alma acertou sua concha novamente, ela a alertou para nunca baixar a guarda.
Nesse momento, Matias os convocou para um teste de armas. Assim, quando Lori decidiu experimentar sua nova espada, ela cortou uma pedra com golpes duplos, obliterando-a completamente. Quando foi a vez de Alma, ela lançou uma flecha que atravessou outra pedra, esmagando-a em pedaços. Com Iris sendo a última, ela avançou contra a pedra final com sua lança, e ao perfurá-la, uma onda enorme despedaçou tudo, deixando Alma e Lori em choque. Quando o treinamento terminou, Matias achou que a academia estava se tornando inútil para ele, e percebeu que deveria abandonar todo o reino assim que repelirem com sucesso os demônios. Alguns dias depois, enquanto Edward tentava preparar os alunos para a batalha, ele lhes disse que o dever deles era proteger a capital até que Matias terminasse de criar a barreira. Enquanto isso, Matias e os outros estudantes estavam dentro de uma masmorra, e quando Lori percebeu uma atividade incomum ao redor da floresta, Matias pensou que era um demônio. Ele disse a eles que os demônios estavam usando um feitiço de transporte chamado Matiroad, e pediu às garotas que os eliminassem antes que infiltrassem a capital. Antes de muito tempo, eles começaram a correr pela floresta. Mas quando avistaram o Magiroad, o terceiro elemento inútil já estava exausto da corrida. Enquanto pensavam que os demônios apareceriam em breve, Lori começou a encantar as flechas de Alma, e Alma achou que podia sentir os poderes dentro delas. Nesse momento, o Magiroad começou a se expandir, e quando pensaram que um demônio estava prestes a emergir, Alma lançou uma flecha direto em seu coração, matando-o instantaneamente. Logo depois, outro demônio surgiu, mas quando a flecha de Alma perfurou seu braço, Lori o cortou antes que ele pudesse atacá-los. A eliminação fácil os deixou animados, e quando o Magiroad se fechou, eles pensaram que a capital estava agora segura. Mas naquele momento sentiram uma onda de magia da segunda academia, e ao pensarem que um ataque era iminente, decidiram voltar rapidamente, ignorando a garota inútil. Depois de chegar à masmorra, Matias disse-lhes que a onda de magia era uma versão avançada de Magiroad, e ele achava que os demônios certamente apareceriam na segunda academia. Com a barreira longe de ser concluída, ele pediu que ganhassem tempo para ele até que terminasse. Então, ao pensarem que eram fortes o suficiente para enfrentar os demônios, apressaram-se para a escola. Nesse momento, uma garota lhes disse que outra onda de magia havia sido detectada, e ao notarem uma ruptura no véu mágico, um demônio surgiu naquele momento. Seu nome era Belial, e quando começou a dizer que eles eram tão inúteis quanto formigas, pensou que não poderiam lutar. Imediatamente ele lançou chamas para aniquilá-los, mas quando a fumaça se dissipou, ele percebeu que eles estavam protegidos por uma barreira. Ao ver aquilo, Belial ficou furioso. Edward pensou que ele atacaria novamente, e ordenou que seus alunos atacassem primeiro, mas suas chamas se extinguiram facilmente. Percebendo que estavam muito longe, Alma decidiu lançar uma flecha, mas Belial a pegou com a mão antes de parti-la ao meio. Como Belial achava que os ataques deles eram fracos, Alma percebeu que ele era mais forte que os outros demônios. Mas quando ela se perguntou se Lori tinha completado o encantamento, descobriu que Lori tinha quase esgotado toda a sua magia. Ao mesmo tempo, Belial estava invocando círculos mágicos para seu próximo ataque, e enquanto os estudantes conseguiam lançar outro escudo, ele liberou um inferno sobre ele. O poder desse ataque começou a enfraquecer a magia dos estudantes, e quando Edward começou a pensar que o escudo eventualmente quebraria, Lori conseguiu completar seu encantamento. Imediatamente, Alma lançou a flecha em direção a Belial, mas quando ele a evitou por pouco, ela voltou para perfurá-lo por trás. Ao mesmo tempo, todos os estudantes o atacaram com suas chamas, fazendo-o cair com força no chão, mas um poderoso inferno disparou para o céu diante deles. Quando a chama desapareceu, mais demônios apareceram, e quando Lori começou a pensar que estavam sem esperança, Alma puxou uma flecha dizendo que eles deviam segurá-los até Matias chegar. Este era o dever que ele lhes confiou, e enquanto ela se preparava para lançar uma flecha, Lori a apoiou com um feitiço de encantamento dizendo que não podiam se dar ao luxo de decepcionar seu homem. Mas naquele momento, Matias eliminou um dos demônios, e enquanto as garotas estavam animadas ao vê-lo, ele prometeu eliminar cada um deles. Imediatamente, ele matou o outro, mas quando outros 5 foram transportados para outro mundo, o líder decidiu ativar seu trunfo demoníaco, transformando-se instantaneamente em um gigante. No entanto, Matias não se intimidou, e enquanto os atacava, matou todos até que nenhum dos demônios restasse vivo. Quando tudo acabou, Matias pensou que a espada facilitou a batalha, mas Alma e Lori correram para sentir a única espada com a qual se importavam. Enquanto agradecia a Alma e Lori por lutarem contra os demônios, ele lhes disse que havia preparado com sucesso a barreira e estava pronto para ativá-la. Logo eles retornaram à masmorra, e quando ele ativou a veia do dragão com uma pedra mágica, a magia disparou para o céu, lançando um véu sobre toda a capital. A visão da barreira fez as garotas pensarem que tudo tinha acabado, mas Matias revelou que uma horda de monstros estava se dirigindo ao reino, tendo sido convocada pela primeira veia de dragão que encontraram na aldeia. Matias explicou que o poder mágico deste veio do dragão e dos demônios derrotados estava atraindo os monstros para a capital, e revelou que eles chegariam em uma grande horda. Ao amanhecer, Edward e os estudantes decidiram proteger a barreira, querendo impedir que as feras entrassem na capital.
Assim que os avistaram à distância, começaram a lançar fogo neles, e Matias ficou impressionado que os estudantes não eram mais um bando de perdedores. No entanto, quando monstros de pedra apareceram diante deles, Edward orientou os alunos a recuar. Assim que Matias apareceu na linha de frente, as garotas se materializaram para dar apoio. Quando Iris tentou avançar, Matias a lançou em direção a um dos monstros, e quando ela bateu na cabeça dele, ele caiu com força no chão, quebrando-se em pedaços. Ao mesmo tempo, Alma lançou uma flecha que destruiu 2 monstros, mas enquanto Matias estava impressionado que seu harém estava apto para o combate, ele notou uma chama poderosa absorvendo todas as feras sobreviventes. Quando ele disse às garotas que era um devorador do vazio, explicou que ele devora outros monstros para crescerem em uma única besta, e disse que devem permitir que ele consuma todos os monstros para completar seu crescimento. Querendo acelerar esse crescimento, ele disse a Lori para esculpir um padrão mágico em uma Magstone, revelando que o círculo de conjuração direcionaria sua evolução da maneira que ele queria. Assim, quando ela lançou a Magstone na chama, Matias a alimentou com mais pedras, fazendo-a queimar mais forte até se transformar em uma enorme besta. No entanto, seu tamanho enorme fez Alma e Lori ficarem com medo, mas quando Matias lhes disse para atacar com flechas, ele direcionou Iris para atacar seus pés. Quando ele começou a correr em direção ao monstro, evitou por pouco ser esmagado, mas quando Iris cortou seu pé, ele ativou uma magia de voo e o apunhalou bem no olho. Decidindo recuar, ele quebrou uma Magistone em sua espada, ativando um encantamento mágico. Então, ao retornar, cortou seus tornozelos com um golpe limpo. No entanto, a besta começou a regenerar, então, quando Matias decidiu ativar outro encantamento, ele a cortou no rosto. Sem hesitar, ele quebrou outra magipedra em sua espada e convocou uma dúzia de círculos mágicos, lançando cortes duplos que começaram a perfurar a besta enquanto ricocheteavam. Pronto para acabar com ela, Matias desceu com sua espada, cortando sua cabeça com um golpe limpo, que dissipou toda a sua magia. Quando ele disse às garotas que estava definitivamente morto para sempre, Alma pensou que seu homem era um herói, e todos na capital estavam animados porque sua cidade estava segura. Alguns dias depois, Matias disse a Edward que estava deixando a capital e explicou que queria fazer uma pesquisa sobre veias de dragão, pois achava que a presença de outra atrairia uma nova horda de monstros. Percebendo que era apenas uma desculpa para querer sair da academia, Edward ofereceu-lhe uma bolsa especial, dizendo que ele poderia voltar sempre que quisesse. Mas quando Edward notou que as garotas estavam começando a ficar tristes, ele ofereceu a elas a mesma bolsa. Imediatamente Lori aceitou, dizendo que queria que Matias continuasse a treiná-la com sua espada, mas Alma disse que queria aprender a atirar suas flechas como ele atirou tiros em seu rosto. Cala a boca. Então, no dia seguinte, enquanto estavam prontos para partir, Matias agradeceu a Edward por permitir que ele mantivesse seu harém, mas como Edward disse que eles poderiam retornar à academia sempre que quisessem, eles começaram a deixar a capital. Enquanto estavam na estrada, Matias revelou que estavam indo para a masmorra de outra cidade. E ao chegarem às montanhas, avistaram a cidade masmorra de Melquia. Quando chegaram lá, no entanto, perceberam que era uma cidade fantasma, e que os únicos que restavam eram idiotas fracos e inúteis. Nesse momento, o poste de luz mágico começou a piscar, e quando um homem os avisou que ele iria explodir, ele explodiu naquele instante. No entanto, o grupo conseguiu escapar, e quando Lori começou a se perguntar por que a cidade estava cheia de postes de luz explosivos, o homem revelou que era por ordem do novo senhor deles. Afinal, ele havia enviado quase metade da cidade para o calabouço, mas quando Matias ouviu essas palavras, percebeu que o senhor estava intencionalmente matando seu próprio povo. Então, decidindo investigar os calabouços, ele percebeu que precisavam se registrar como aventureiros, pois essa era a única maneira de obter a permissão de calabouço da guilda. Alguns minutos depois, quando chegaram à guilda, Matias viu Roxane. Droga, programa errado. Bem, pelo menos acertei metade. Stop it. Get some help. Quando ele perguntou a Ruby sobre explorar a masmorra, ela achou que ele era muito fraco e revelou que a licença só era emitida pelo senhor da cidade. A única maneira de obtê-la era completando seu pedido especial. Mas quando uma senhora apareceu na entrada, ela gritou que 100 aventureiros feridos haviam chegado de... Querendo salvá-los, Matias se ofereceu para ajudar com magia de cura. Mas quando chegaram à prefeitura, perceberam que todos os homens estavam à beira da morte. Percebendo que o senhor estava lentamente matando toda a sua cidade, ele lançou um feitiço de detecção passiva para verificar o estado de saúde deles. Enquanto ele colocava números sobre suas camas, explicou que esses números representam a gravidade de seus ferimentos e pediu às garotas que curassem os homens feridos com base no número mais alto. No entanto, enquanto ele tentava curar um dos homens, um idiota apareceu naquele momento, chamando-os de crianças inúteis que não pertenciam ali. Mas quando Matias disse a ele que não tinha outra escolha, ele começou a curar o ferimento do homem, e quando finalmente fechou a ferida, eles começaram a se perguntar se ele era humano.
No entanto, ele ordenou que começassem a curar os homens antes que todos morressem. Então eles começaram a obedecer suas palavras e lentamente restauraram todos os soldados. Quando terminaram, Matias estava exausto de consumir toda a sua magia. Mas todos ficaram chocados que eles conseguiram curar todos eles. Enquanto o homem inútil agradecia por sua ajuda, Matias decidiu perguntar o que aconteceu com o antigo senhor da cidade. Então ele revelou que ele havia falecido misteriosamente em seu sono, e que o novo senhor havia aparecido do nada. Percebendo que havia algo de estranho em sua história, ele sabia que os demônios deviam ter infiltrado a cidade, e que o novo senhor não passava de um fantoche sendo controlado por eles. No dia seguinte, quando Matias e seu harém chegaram ao portão da masmorra, ele percebeu que o portão era fraco demais para conter um monstro por dentro, e pensou que algo estava definitivamente errado com esta cidade. Nesse momento, Iris empurrou o portão, permitindo que eles entrassem na masmorra. Mas quando voltaram algumas horas depois para vender partes de monstros, a mestre da guilda percebeu que eles haviam eliminado todas as feras ferozes que atacaram os aventureiros no dia anterior. Percebendo que sua guilda falida não poderia pagar a eles, a garota começou a dizer que as partes dos monstros precisavam primeiro ser confirmadas pelo senhor da cidade. No entanto, enquanto ela começava a rabiscar uma carta para ele, Matias usou um feitiço de invisibilidade para espioná-la, e percebeu que ela estava descrevendo seu harém como um bando de bestas, enquanto o chamava de mero curandeiro. Naquela noite, quando a carta chegou ao senhor da cidade chamado Dokiel, ele pensou que Matias e seu grupo precisavam ser eliminados. Ao mesmo tempo, Matias e as garotas estavam jantando, e enquanto ele lhes dizia que estava impressionado com suas habilidades de combate dentro da masmorra, ele pensou que elas estavam ficando ainda melhores do que antes. No entanto, quando começaram a ir para a pousada, Matias notou 2 perdedores o seguindo, mas como ele pensou que foram enviados pelo senhor da cidade, decidiu levar as garotas por um caminho diferente. Enquanto as garotas o seguiam, ele se comunicou telepaticamente com elas, revelando que estavam sendo seguidas, e disse às garotas para usarem um feitiço de ocultação. Naquele momento, os homens inúteis começaram a se perguntar onde eles estavam, mas quando Matias e seu harém se materializaram diante deles, ele se perguntou o que os homens estavam fazendo. Então um deles disse que eles definitivamente não estavam procurando por eles, e que não iam matar eles ou algo assim. Enquanto eles prendiam Matias em correntes, ele implorava para que alguém o salvasse, mas as garotas perceberam que todos aqueles homens estavam prestes a ser derrotados. Quando o tolo começou a dizer que sabia exatamente quem elas eram, ele revelou que Matias era o único perdedor fraco entre eles. Nesse momento, Iris começou a avançar em direção a eles, mas um dos homens achou que ela não tinha chance de derrotá-lo. Enquanto Iris continuava avançando, ela derrotou cada um deles, antes de derrubar o primeiro perdedor. Com todos os homens inconscientes, Matias decidiu lançar um feitiço de rastreamento neles, dizendo que isso os levaria à casa do senhor da cidade. Alguns dias depois, quando chegaram a um túnel subterrâneo, um cavaleiro chamado Ikki apareceu diante deles, dizendo que tinha sido enviado pelo rei. Ao revelar um pergaminho, ele explicou que o rei lhes havia concedido permissão para prender o senhor desta cidade. Mas quando Matias revelou que seu feitiço de rastreamento os levaria ao paradeiro do senhor, Ikki se perguntou como ele passaria pelos guardas. Então Matias lhe disse que tinha um plano secreto. Algumas horas depois, quando chegaram à propriedade dele, perceberam que o lugar inteiro estava deserto. Mas quando Matias ativou a detecção passiva, começou a sentir a presença de 100 homens lá dentro. Animado para dar uma surra, ele sugeriu que entrassem direto pelo portão da frente, mas quando arrombaram a porta, os homens pensaram que eles tinham caído direto na armadilha deles. Imediatamente, eles lançaram seus ataques ao mesmo tempo. Mas quando Lori lançou um feitiço de barreira para protegê-los, os homens se perguntaram como ela conseguiu desviá-lo. Decidindo assumir o comando do ataque, Matias lançou raios nos homens, eletrocutando seus corpos inúteis. Mas quando começaram a se perguntar onde estava o senhor, Matias disse-lhes que podia sentir sua presença no porão. Logo ele encontrou o gatilho escondido, e ao acioná-lo, uma passagem secreta se abriu diante deles. Enquanto isso, no porão, Dokiel estava se perguntando por que a mansão havia ficado silenciosa. Mas ao pensar que seus homens deviam ter derrotado os intrusos, Matias apareceu diante dele, revelando quem ele era. Com Dokiel tendo preparado uma armadilha, ele ordenou que seus homens o atacassem. Mas quando um novo grupo de perdedores surgiu, Matias os queimou com suas chamas. Quando a visão deixou Dokiel em choque, ele começou a se perguntar como Matias conseguiu usar magia. Mas Alma achou que ele era um idiota por acreditar na carta da mestre da guilda. Quando Ikki revelou que eles vieram para prendê-lo, Matias estalou os dedos para colocá-lo para dormir. Mas quando Ikki tentou levá-lo embora, o chão começou a tremer, e Matias disse-lhes que era um terremoto. Um demônio estava mexendo com a veia do dragão dentro da masmorra, e enquanto a magia da pedra atraía 1000 bestas para a cidade, Matias revelou que uma horda de monstros chegaria em breve. Percebendo que a melhor esperança era eliminar o demônio, Matias revelou que tinham apenas 2 horas para fazê-lo, e sugeriu que fossem imediatamente para a masmorra.
Dentro da masmorra, Matias percebeu que o demônio já havia se movido para um andar inferior, mas, quando ele instruiu Iris a começar a cavar através de uma parede, ela começou a martelá-la até que a parede desmoronou, revelando a veia do dragão. Ao mesmo tempo, Matias sentiu o cheiro de um demônio e, ao pensar que o demônio deve ter encontrado a pedra primeiro, disse às garotas que iria eliminá-lo antes que ele pudesse escapar. Enquanto isso, ele queria que Lori revertesse o efeito da veia do dragão, e enquanto ele preparava a pedra com um círculo de conjuração, disse que isso ajudaria na telepatia deles. Logo, ele aniquilou uma dúzia de monstros e estava se aproximando do demônio. Mas ao mesmo tempo, o demônio chamado Klein estava esperando sua chegada. Assim que Matias se materializou em um instante, ele notou uma flutuação em seu poder mágico e se perguntou se estava usando um feitiço de comunicação. Ativando a linha mágica, Matias começou a ouvir a voz do demônio que estava lhe dando comandos. E ao perceber que ele sabia tudo sobre a veia do dragão, pensou que ele definitivamente seria o líder deles. Imediatamente, ele ativou o feitiço de aprimoramento em sua espada, mas ao voar para acabar com Klein, ele bateu na barreira em vez disso, e a viu explodir em seu rosto. Percebendo que era uma barreira explosiva que aniquila o atacante, Matias pensou que precisava ser mais cuidadoso com seus ataques, mas a voz demoníaca ordenou a Klein que o eliminasse. Sem hesitar, Klein convocou suas garras afiadas, mas Matias direcionou Lori para preparar 2 feitiços para sua defesa. Imediatamente, ele começou a correr em direção a Klein, mas como Klein já havia percebido que era melhor em combate corpo a corpo, ele tentou explodi-lo para manter a distância. No entanto, Matias apareceu atrás dele, mas quando ele o atacou novamente, Matias recuou ileso. Não querendo dar-lhe qualquer vantagem, Klein decidiu lançar outra explosão em sua direção, mas Matias lançou uma barreira para bloqueá-la. Quando a fumaça se dissipou, Klein percebeu que ele ainda estava imperturbável. Então, quando o Rei Demônio lhe disse para avançar para o próximo plano, Klein esperava pegar Matias em uma armadilha. No entanto, Matias achou que era inútil, e ao começar a avançar novamente, ele desviou de todas as explosões enquanto Lori destruía a armadilha com um feitiço. Ao ver isso, Klein começou a pensar que estava ferrado, mas quando o Rei Demônio tentou dizer-lhe para avançar para o plano B, a telepatia deles foi cortada. Com apenas sua barreira restante, Klein pensou que ainda poderia lutar, mas quando Matias começou a lançar uma barragem de rajadas de energia, ele eventualmente a perfurou com sua espada. Ele disse a Klein que já havia descoberto a fraqueza de sua barreira, pois percebeu que ela ativava meio segundo após um ataque anterior, permitindo-lhe atacar no momento exato antes que ela ativasse novamente. Naquele momento, a barreira quebrou, mas quando Klein recuou imediatamente, o Rei Demônio disse-lhe para usar o feitiço Desfortuna. Sem outras opções, Klein decidiu ativar sua carta na manga demoníaca. E ao se transformar em um gigante, ele começou a atacar Matias novamente. Mesmo assim, Matias desviou de todos os ataques facilmente, mas enquanto o atacava com seus próprios golpes, começou a atingi-lo com sua espada. Imediatamente, ele saltou para longe do soco, e ao desenhar um feitiço de encantamento em sua espada, lançou um golpe que cortou o braço de Klein. Com Klein ficando desesperado, ele tentou atacar Matias, mas ele cortou sua cabeça com outro golpe. Naquele momento, todas as bestas fora da cidade começaram a se desintegrar. Mas enquanto Matias tentava rastrear o Rei Demônio, a voz demoníaca disse-lhe que ele não poderia encontrá-lo. Ele conseguiu acessar o feitiço de comunicação de Matias, mas quando Matias começou a sentir sua magia de uma pequena cidade, ele pensou que era uma distração e revelou que adoraria encontrá-lo. Com o demônio percebendo que não teria chance, ele recusou a oferta de uma luta, mas Matias achou que eventualmente se encontrariam. Naquela noite, enquanto o grupo estava sentado ao redor de uma fogueira, Matias lhes disse que pretendia encontrar o Rei Demônio, porque o feitiço de transmissão conseguiu revelar um leve traço de sua magia. Ele havia guardado na sua Magistone e revelou que iria localizar o paradeiro do Rei Demônio através de um dispositivo especial que foi criado há 5.000 anos. Quando Alma perguntou onde estava o dispositivo, ele revelou que estava no território da Aliança Radinia, percebendo que não podia contar a eles que foi ele quem inventou o dispositivo. Então, no dia seguinte, eles retornaram à capital. Mas, ao chegarem, perceberam que a academia estava em construção. Nesse momento, Edward apareceu e, após revelar que pretendem construir paredes mais grossas que resistiriam a ataques de demônios, ele os convidou para seu escritório. Dentro do escritório, Matias disse a ele que pretendem rastrear o Rei Demônio através da fronteira da Aliança Radinia. Mas como Edward pensava que era um território inexplorado, ele se ofereceu para escrever uma recomendação para a guilda da cidade para obter a cooperação deles. No final daquele dia, Edward havia conseguido a permissão do rei e ao entregar a Matias a autorização para cruzar a fronteira, as garotas estavam animadas para a próxima aventura. Depois de cruzar a fronteira da capital, eles pensaram que chegariam à Aliança Radinia até o final do dia. Mas quando Matias notou a região restrita no mapa, Lori se perguntou como eles entrariam.
tendo descoberto uma solução, Matias revelou que só poderiam obter acesso aumentando seu rank de aventureiro e disse que precisavam alcançar o rank A na Guilda dos Aventureiros de Radinia. Mais tarde naquele dia, quando chegaram à cidade de Radinia, Alma achou que era melhor do que a capital, mas Matias estava apenas preocupado em encontrar a guilda. Quando chegaram lá, um homem chamado Keith os recebeu e disse que estava esperando vê-los, já tendo recebido uma carta de Edward. Quando Matias tentou explicar que eles precisavam alcançar o nível A, Keith disse a ele que a única condição para passar era derrotar um examinador pré-arranjado em uma batalha simulada. Naquele momento, um cara feio chamado D. Luiz apareceu na entrada, e ao revelar que estava substituindo o examinador original que havia adoecido, Keith disse a Matias que D. Luiz era um aventureiro de rank S e que nunca havia perdido uma batalha simulada. Quando D. Luiz começou a dizer que todos os outros oponentes eram fracos e inúteis, Matias ficou animado com o desafio e aceitou o duelo. Após chegar do lado de fora para a batalha simulada, D. Luiz decidiu promover os idiotas dos pintinhos para a classe A, mas disse a Matias que estava esperando para lutar com ele. Ele já sabia que Matias era um renomado caçador de demônios e queria ter uma batalha real com ele para avaliar suas próprias habilidades. Quando a luta estava prestes a começar, D. Luiz revelou que não usa magia em uma luta. Mas ao sacar sua espada, Matias percebeu que ele ativou um feitiço de aprimoramento físico. Com D. Luiz pronto para a luta, ele avançou em direção a Matias, mas ao ativar seu próprio aprimoramento físico, ele saltou para longe do ataque. No entanto, a partir do confronto, ele tinha certeza de que D. Luiz estava usando magia, embora o idiota não percebesse isso. Mas quando D. Luiz avançou novamente, cruzando espadas com ele, Matias decidiu manter distância. Logo, eles começaram a golpear espadas, e Matias percebeu que D. Luiz estava combinando outros feitiços de aprimoramento com seus ataques, mas achou incrível, já que ele fazia isso inconscientemente. Enquanto continuavam a igualar a agilidade um do outro, D. Luiz se perguntou se Matias estava realmente segurando seus ataques, e Matias revelou que sim. Querendo mostrar uma nova habilidade, Matias saltou de um círculo de conjuração, mas D. Luiz conseguiu bloquear seu ataque antes de forçá-lo a recuar. Ao pensar que poderia levar Matias ao limite, ele saltou 100 metros de altura. Mas ao começar a saltar dos círculos de conjuração, Matias percebeu que estava copiando sua técnica. Imediatamente ele atacou novamente, forçando a erupção de fumaça. Mas ao recuar, pensou que Matias estava incapacitado. No entanto, Matias soprou a fumaça, e ao dizer a D. Luiz que sua força de conjuração era insuficiente, ele avançou em sua direção. Mas ao igualarem suas forças, Matias ativou o aprimoramento físico, lançando D. Luiz contra a parede. Com D. Luiz exausto, ele decidiu se render e as garotas ficaram animadas que seu homem passou no teste. Querendo ficar mais forte, D. Luiz decidiu pedir dicas úteis a Matias, mas ele lhe deu um livro de 5.000 anos, dizendo que lhe ensinaria tudo o que precisava saber. No entanto, D. Luiz era um desistente da escola que não sabia nada sobre leitura, e quando seu cérebro começou a superaquecer, ele percebeu que nunca entenderia nada. Naquele mesmo dia, quando estavam prestes a sair, D. Luiz tentou persuadir Matias a subir para o rank S, mas ao dizer que não precisava de um título tão inútil quanto seu rosto nojento, ele revelou que só adquiriu o rank A para poder entrar na parte restrita da região de Folkir. Ouvindo essas palavras, D. Luiz disse a ele que aventureiros tinham desaparecido por aquelas bandas e os alertou para ficarem atentos. Algumas horas depois, quando chegaram ao posto de controle, Matias disse à segurança que vieram para trabalho de aventureiro. Então, ao lhes dar os passes, ele disse para ficarem na estrada principal. No entanto, depois de atravessarem, Matias notou um código mágico inscrito nos passes e revelou que a tecnologia de codificação era usada por demônios. Isso só poderia significar que demônios estavam no controle deste território. Mas ao perceberem um grupo de bandidos espionando-os das colinas, Matias sugeriu que os colocassem para dormir. Ele achou que isso lhes permitiria infiltrar-se na cidade sem chamar atenção. Então, enquanto dizia a Alma e Lori para contornarem as colinas, ele as instruiu a ativar o item mágico assim que estivessem perto o suficiente dos homens. Imediatamente, ele lançou um feitiço que criou ilusões deles, e como ele disse que pareceriam reais à distância, achou que manteriam os homens distraídos. Então ele começou a gritar que estavam sob ataque, e como os bandidos perceberam que haviam sido notados, decidiram lançar flechas em direção a eles. No entanto, perceberam que as flechas não estavam perfurando seus corpos, mas quando Iris ficou com raiva e tentou avançar contra eles, Matias a fez tropeçar. Eu também me pergunto por que ele faria isso. Enquanto isso, Alma e Lori conseguiram se aproximar sorrateiramente dos bandidos, e quando Lori decidiu ativar o item mágico, ela liberou os vapores em direção a eles, forçando os homens a desmaiarem ao mesmo tempo. No entanto, quando Matias e Iris chegaram, descobriram que as vadias inúteis também tinham se colocado para dormir. Então Iris estava prestes a se divertir com elas, mas quando Matias as acordou, ela fingiu que não fazia ideia do que tinha acontecido com os rostos delas.
Depois de chegarem a Fólkia, perceberam que a cidade estava repleta de demônios e Lori conseguiu sentir a magia deles até no ar. Quando Matthias lhes disse que eram na verdade meio-demônios, um ramo raro da raça demoníaca, ele disse que não podiam usar feitiços especiais, mas tinham seus sentidos sempre ligados uns aos outros. A única maneira de derrotá-los era entrar na cidade sem serem notados, e ele disse que já havia descoberto um jeito. Logo, ele revelou a entrada secreta dentro de uma montanha, e ao contar às garotas que essa era a passagem escondida dos demônios, ele disse que os levaria ao centro da cidade. Assim, enquanto avançavam pelo esgoto, Matthias detectou a presença de um demônio. Mas ao atravessar a parede com um feitiço de aplicação, ele lançou um feitiço de paralisia que deixou o demônio em estado vegetativo. Mas ao chegarem ao centro da cidade, descobriram que todos os humanos tinham basicamente se transformado em zumbis. Mas quando Matthias decidiu examinar um dos homens, percebeu que eles tinham sido submetidos a uma lavagem cerebral com um feitiço de paralisia mental, e Lori achou que os demônios deviam ser os responsáveis por isso. Logo, eles se juntaram a uma fila de humanos e notaram que os demônios estavam renovando o feitiço de paralisia mental. Mas quando Matthias percebeu que estavam sobrecarregando os humanos dentro da fábrica, ele sugeriu que vissem o que havia lá dentro. Dentro da fábrica, Matthias percebeu que os humanos estavam fazendo explosivos, o suficiente para destruir toda a capital com a quantidade que estavam criando, e sabia que os demônios tinham escravizado toda esta cidade. Então, naquela noite, ele decidiu que precisavam eliminar os demônios antes que fosse tarde demais, e notou que havia 32 deles reunidos no centro da cidade. Pensando que seria muito perigoso atacar o local, Lori começou a sugerir que esperassem até que estivessem dispersos, mas Matthias disse que os demônios tinham consciência compartilhada e poderiam facilmente avisar uns aos outros. Quando Alma tentou sugerir que eles os atacassem ao mesmo tempo, Matthias disse a ela que eles não teriam chance, mas, como ele achava que poderiam usar o trabalho em equipe contra eles, decidiu explicar seu plano. Antes que passasse muito tempo, os demônios sentiram uma poderosa energia mágica subindo em direção ao céu. Mas enquanto se perguntavam o que era, seu mestre, Drácula, ordenou que eliminassem a fonte da energia. Nesse momento, demônios começaram a aparecer na área, mas revelaram que não conseguiram encontrar nenhum inimigo. No entanto, quando dois demônios avistaram Iris, Matthias cortou o primeiro por trás antes de eliminar o segundo. Seu grito fez os outros perceberem que estavam sendo atacados. Mas, quando o outro explodiu em um telhado, uma segunda bomba enviou o quarto para outro mundo. Enquanto se perguntavam o que estava acontecendo, Matthias apareceu atrás de um demônio desavisado, e Drácula continuou ouvindo os gritos de seus companheiros abatidos. Algumas horas atrás, quando Matthias estava revelando seu plano, ele decidiu liberar toda a energia mágica de Iris, o que fez com que ela se lançasse em direção ao céu, atraindo a atenção dos demônios ao mesmo tempo. Matthias esperava que isso os atraísse, e enquanto ele dizia a Alma e Lori para distraí-los, Lori explicou a Iris que seu dever era afastar os demônios do centro da cidade. Uma vez feito isso, ele começou a aniquilá-los à medida que apareciam, e quando um demônio tentou acabar com Iris, sua espada quebrou em pedaços, permitindo que ela o jogasse contra uma parede. Antes que o outro pudesse escapar, Matthias puxou-o para o chão e ficou satisfeito que seus planos estavam correndo bem. Quando Lori notou um novo demônio se aproximando, ela ativou uma bomba na Madstone. Então, enquanto Alma lançava em seu rosto, Matthias o eliminou por trás. Esse tinha sido o padrão de seus ataques, mas quando os demônios ativaram um feitiço de detecção para encontrar os explosivos, Matthias instruiu Alma e Lori a ocultarem sua magia. Dessa forma, sua presença nunca seria notada. Mas quando um novo demônio começou a patrulhar a área, outra bomba o explodiu. Enquanto Drácula se perguntava como armadilhas de bombas poderiam ser colocadas pela cidade, ele desceu da torre, mas Matthias já havia eliminado outro demônio. Quando Drácula chegou ao corpo, percebeu que ele não foi morto por uma bomba. Então, ao dizer aos seus homens que ele foi na verdade morto com uma espada, ele sugeriu um novo plano. Naquele momento, Matthias percebeu que seus movimentos haviam mudado, e ao perceber que eles se reuniram em um só lugar, ele soube que deveria lutar contra eles ao mesmo tempo. Durante todo o tempo, Drácula estava dizendo aos seus homens que eles eram mais fortes juntos. Mas ao sugerir que lutassem de volta com seus cristais mágicos explosivos, ele revelou que estava disposto a explodir metade da cidade. Mas naquele momento, outro demônio foi aniquilado. E quando Diluas apareceu diante dele, Drácula pensou que ele era responsável por todos os ataques. Ao mesmo tempo, Matthias sentiu sua magia, mas quando Drácula convocou sua espada e atacou Diluas, ele eventualmente o empurrou do telhado. Achando que ele estava fraco, Drácula ordenou que seus homens o cercassem. Mas quando Matthias chegou e percebeu que caiu em outra armadilha, ele eliminou 2 demônios instantaneamente. Imediatamente o resto deles avançou contra ele, mas a lança de Iris Zekai de todos os 3. Assim, enquanto Diluas e Drácula cruzavam espadas, Diluas cortou seu corpo, mas ao perceber que estava ileso, Drácula cortou seu braço.
Pensando que Giluas não tinha chance contra ele, começou a dizer que o esmagaria como uma formiga. Mas como Giluas estava determinado a se provar, ele avisou Mataias para ficar fora da luta. Naquele momento, Drácula invocou sua aura flamejante, mas quando começaram a lutar novamente, Mataias percebeu que Giluas havia melhorado seu aprimoramento físico. Mesmo assim, Drácula cortou seu rosto e começou a dizer que sua lâmina era completamente inútil. Mas quando Giluas decidiu ativar Recoil Thunder Steel, ele cortou seu corpo, finalmente fazendo-o sangrar. Com Drácula desesperado para acabar com ele, ele o golpeou com uma pancada forte que o fez cair de joelhos, mas Gilias não se renderia e gritou para Mataias se afastar. Ativando outro Recoil Thunder Steel, Gilias o golpeou com ataques duplos, mas quando Drácula estava pronto para acabar com ele com seu ataque final, ele preparou seu golpe demoníaco. Ao mesmo tempo, Gilias ativou outro Recoil Thunder Steel, mas quando passaram um pelo outro, a alma de Drácula entrou no Nirvana. Esta vitória deixou Gilias animado, mas ao cair de exaustão, Mataias disse-lhe que estava orgulhoso dele. Nesse momento, Drácula ressuscitou, mas quando Mataias conseguiu bloquear seu ataque, eles se perguntaram como ele ainda estava vivo. Naquele momento, o Rei Demônio começou a falar através de seu corpo, dizendo que em breve destruiria seu selo e se reviveria, mas acabou se desintegrando. No entanto, Matias percebeu que o Rei Demônio era responsável pelos demônios que tomaram suas cidades, mas quando ele decidiu curar o ferimento de Giluas, as garotas perceberam que o feitiço de paralisia mental havia sido retirado das pessoas da cidade. Decidindo assumir o comando, Giluas se apresentou como um aventureiro de nível S e disse que estaria temporariamente no controle da cidade, mas Mataias percebeu que isso estava prestes a virar uma confusão. Quando ele chamou um capataz de fábrica, decidiu nomeá-lo senhor provisório da cidade, e eles perceberam que esta cidade estava melhor sob os demônios. Mais tarde naquele dia, quando estavam prontos para deixar a cidade, Gilias decidiu dar-lhes uma licença de guilda que permitiria que eles entrassem na região restrita antes de voltar para sua cidade. Enquanto Matias e seu harém continuavam sua jornada, escalando montanhas e atravessando arbustos densos, eles eventualmente entraram na zona restrita. Quando Mataias mostrou a eles a ruína antiga, ele revelou que o dispositivo de rastreamento estava enterrado lá. Mas quando chegaram a uma pirâmide, ele decidiu infundi-la com seu poder mágico, fazendo-a emergir do chão. No entanto, quando as garotas perceberam que a entrada não tinha degraus para descer, começaram a se perguntar como chegariam ao fundo. Mas Mataias ativou seu feitiço de aprimoramento físico e saltou na escuridão. Nesse momento, ele gritou para que elas fizessem o mesmo. Assim, quando as garotas ativaram feitiços de aprimoramento, pularam para dentro e conseguiram aterrissar de pé. Ao verem o dispositivo antigo, Matias decidiu ativá-lo com sua magia. Mas ao analisar uma peça da fábrica, todo o lugar começou a tremer. Matias disse às garotas que este dispositivo poderia captar até a menor magia, e quando um monte de telas apareceu ao redor do dispositivo, ele percebeu que ainda estava funcionando. No entanto, da análise, ele só notou a presença de magia demoníaca na peça, e pensou que era definitivamente o Rei Demônio. Enquanto ele dizia às garotas que o Rei Demônio poderia estar trabalhando em um plano para destruir toda a humanidade, ele disse que a melhor esperança delas era descobrir seu paradeiro primeiro. Usando a Magistone onde ele salvou a magia do Rei Demônio, ele decidiu ativar o dispositivo para um feitiço de longo alcance. Mas à medida que relâmpagos eram liberados dele, subindo até o céu, a análise começou a aparecer. Quando começaram a ficar vermelhos como um sinal de alerta, Mataias percebeu que o Rei Demônio estava prestes a quebrar seu selo. Quando Alma perguntou se ele poderia colocar o selo de volta, Matias disse a eles que o Rei Demônio chamado Zardias era um inimigo muito forte e que em seu estado atual eles não tinham esperanças de derrotá-lo. Mesmo que treinassem com feitiços de imortalidade por centenas de anos, eles só conseguiriam uma vitória ao custo da extinção humana. No entanto, quando Iris começou a se perguntar se havia uma arma antiga poderosa que pudesse ser uma ameaça à existência de Zardias, Mataias lembrou-se de um método proibido e decidiu rastrear armas antigas com uma espada antiga que ele fez. Ele havia feito várias armas mágicas em sua vida anterior que acabaram se espalhando por todo o mundo, mas enquanto esperava encontrar a maior espada que já fez, o dispositivo revelou sua localização naquele momento. Quando Matias percebeu que estava dentro do castelo do rei na capital, pensou que poderia derrotar o Rei Demônio com essa espada, mas Zardias quebrou o selo ao mesmo tempo. Logo, Mataias e as garotas começaram a voltar para a capital, mas ao lhes dar 2 pedras mágicas, ele disse que as levaria à espada mágica. Naquele momento, no entanto, eles sentiram a magia de Zardias, e quando Matias revelou que estava vindo atrás deles, ele se ofereceu para segurá-lo enquanto eles recuperavam sua espada mágica. Enquanto as garotas começaram a descer do céu, perceberam que a Magistone as estava direcionando para o tesouro do castelo, e pensaram que encontrariam a espada facilmente. Ao mesmo tempo, Mataias e Iris estavam esperando a chegada de Zardias. Mas quando Mataias começou a aprimorar sua espada, revelou que pretendia atacar primeiro.
Tendo descoberto que Zardias estava viajando pelo espaço, ele pensou que poderia selar o espaço bem antes de ele emergir. Mas quando as pessoas da cidade começaram a notar Iris no céu, elas se perguntaram se ela era sua inimiga. Foi nesse momento que uma fenda dimensional começou a se abrir no céu, então Matias pulou para cortá-la. Mas ao perceber que era inútil, ele recuou, sabendo que sua única opção era lutar. Naquele momento, Zardias apareceu, mas quando Matias disse a Iris para preparar um sopro de dragão, ele pensou que a explosão o atrasaria. Então, quando Zardias tentou atacar, Iris soltou o sopro de dragão, mas quando Alma e Lori pararam para assistir de um telhado, perceberam que estavam ficando sem tempo. No entanto, Zardias não sofreu nenhum dano com o ataque, e enquanto começava a dizer que queria lutar contra Matias, ele puxou sua antiga espada demoníaca. Antes que Matias pudesse detê-lo, Zardias lançou um golpe em direção a Iris, mas mesmo quando Matias invocou uma defesa de barreira em várias camadas, ela quebrou tudo. Imediatamente, Zardias derrubou Guilias no chão, e ele percebeu que Zardias era o demônio mais forte que ele já havia enfrentado. Enquanto isso, Alma e Lori tinham entrado no castelo, mas quando começaram a dizer ao guarda que precisavam entrar no tesouro, ele recusou, dizendo que não tinham permissão para entrar sem a autorização do rei. Quando as garotas estavam determinadas a entrar de qualquer maneira, ele ordenou que os outros guardas as prendessem. Mas quando o rei chegou, ele disse para deixá-las entrar. Sem outra escolha, o guarda decidiu abrir as portas, então o rei disse às meninas para levarem o que precisassem. Do lado de fora, Matias estava sobrecarregado com ataques, e quando Zardias passou por ele novamente, ele cuspiu sangue. Esse ferimento fez com que ele perdesse sua magia. Mas quando Iris conseguiu salvá-lo, percebeu que sua chance de derrotar Zardias era quase zero. Então, em um esforço final e desesperado, Matias percebeu que precisava sacrificar sua própria vida, pois era sua única esperança de sobrevivência. Assista ao próximo vídeo. Até a próxima, meus colegas lendários mestres do enredo.